Fé viva. Para que a fé vivifique, deve ser viva. Ora, a fé viva é exatamente aquela que está conjunta com as obras de caridade. A fé sem obras está morta, como declara o apóstolo São Tiago. O apóstolo São João acrescenta: quem não tem a caridade está na morte. Do mesmo modo que o óleo da lâmpada alimenta e reaviva a chama, assim as obras de caridade alimentam e reavivam a fé. A fé se manifesta com as obras e as obras fazem aumentar a fé, observa Dom Marelo, explicando-nos assim o que ele entende quando nos exorta a reavivar a fé. Ele, de sua parte, nutria uma fé vivíssima, que se mostrava e se alimentava na prática constante de toda virtude, no zelo pela própria santificação e pela dos outros, no contínuo recurso ao Senhor mediante a oração, no cuidado constante em manter-se na presença de Deus com a simplicidade da criancinha que brinca sob os olhos da mãe. Assim ele se expressava amavelmente, acrescentando ainda a respeito de si mesmo: conquanto o corpo esteja assediado por 1000 ataques, a alma deve estar, contudo, sempre na presença de Deus, aonde devemos correr todo momento para renovar as forças. Era a sua fé vivíssima que lhe mantinha o Senhor constantemente presente e se lhe mostrava qual Pai bom e misericordioso, sempre pronto a socorrer os seus filhos, que a ele recorrem com confiança. E advertia: sem fé não pode haver caridade. Sem caridade não pode haver nada, absolutamente nada. Logo, renovemo-nos em cada dia, a cada hora. Como a lamparina deve ser continuamente fornecida de óleo, assim o nosso espírito deve ser continuamente renovado pela graça, que se consegue no incessante recurso ao Senhor e na prática assídua da caridade. Somente desse modo pode a caridade alimentar e reavivar a chama da fé, e a fé, por sua vez, atiçar e reativar o fogo da caridade. Chama e fogo, luz e calor, que devem estar sempre intimamente unidos, inseparavelmente ligados, porque a caridade sem a fé não pode subsistir, enquanto que a fé sem a caridade é morta. Algumas vezes, observa Dom Marelo, esta luz da fé se ofusca e se eclipsa. Também quando falta em nós a caridade ou a humildade ou qualquer outra virtude essencial. Então, a nossa mente fica obscurecida e não é mais capaz de raciocinar retamente. O coração fica morno e sem nenhum ímpeto para o bem. A alma se acha presa de um enfraquecimento e de uma tristeza indizível. E por que esta mudança? Porque se intrometeu entre nós e Deus a nuvem impenetrável do amor próprio, a qual nos impede de sermos iluminados pela luz viva da fé e de ver as coisas com clareza. Outras vezes, ao invés, prossegue ainda o nosso fundador: cremos, não temos fé pelo fato de que não a sentimos. Não, a fé não se sente nem vê, porque é uma coisa totalmente sobrenatural. Contentemo-nos então em praticá-la fazendo seus atos, os quais podem também estar implícitos em atos de mortificação, de humildade, de caridade e de outras virtudes cristãs. A este propósito, ele dizia a uma pessoa, a qual se lamentava com ele que a sua fé estava como que apagada: ponha-se a soprar e acenderá de novo. Soprar? E como? Com a oração e as boas obras. Não é necessário, portanto, para que a fé seja viva, que seja também sensível. Basta que seja operosa. Isto precisa ter presente, sobretudo no tempo da aridez e das provas interiores, quando nos parece que desapareceu de nossa mente todo bom pensamento e do nosso coração todo bom sentimento, e não provamos mais para o bem nenhum atrativo ou fervor, mas somente repugnância e quase aversão. Então devemos seguir a advertência do nosso fundador, o qual nos exorta. Mesmo quando na luta nos encontrássemos privados de toda boa disposição, aliás, tomados de uma grande repugnância em lutar, não devemos desanimar por causa disso. É exatamente nesses momentos que o Senhor nos quer provar, fazendo-nos operar somente por fé. É aquele fio de fé que nos deve salvar e que será mais amplamente recompensado no céu.
Exatamente nessas provas que a fé se arraiga sempre mais na alma, purifica-se de tudo o que a ofusca e brilha da mais esplêndida luz. Então, ela está pronta para ser ilustrada pelos dons do Espírito Santo, especialmente pelos dons de sabedoria e de inteligência, que a tornam penetrante e saborosa, dispondo assim não só a crer, mas quase a ver e saborear o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor, como nos afirma o Salmo. De fato, a este novo modo de ver segue um novo modo de amar. Como revelava o Senhor a Santa Catarina de Sena, dizendo-lhe: com esta luz amam a mim aqueles que a recebem, porque o amor vai atrás do intelecto, e quanto mais conhece, mais ama, e quanto mais ama, mais conhece. Assim, um nutre o outro. Diálogo da Divina Providência, capítulo 85.